Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET, volume 2, semana 2, do segundo ano do ensino médio. E para esse vídeo não ficar tão grande, eu vou dividir em duas partes, sendo essa a primeira dos exercícios do 1 ao 5 e a segunda parte, que você vai ter o link no final desse vídeo, que são os exercícios do 6 ao 10. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo! Dando continuidade ao nosso estudo, essa semana nós vamos falar de arranjo e combinação, área de estudo da análise combinatória. Mas, para eu falar de arranjo e combinação, eu preciso entender a diferença de um para o outro. O arranjo, a ordem dos elementos, importa. Na combinação, essa ordem não importa. Aí você fala assim, professor, me dá um exemplo. Então vamos lá. No arranjo, imagina, nós temos aí uma corrida. A corrida tem uma premiação diferente para o primeiro, segundo e terceiro colocado, né? O primeiro colocado vai receber a medalha de ouro, o segundo colocado a medalha de prata e o terceiro colocado a medalha de bronze. Então a ordem desses colocados importa. Se a ordem importa, ó, eu tenho um pódio com ordem diferente. Se a ordem importa, eu estou falando de um arranjo, ok? A combinação, a ordem não importa. Pensa o seguinte, eu vou premiar, eu vou dar um prêmio para 3 alunos, mas o prêmio vai ser igual. Eu vou distribuir um celular para os 3 melhores alunos. Observa que é o mesmo aparelho. Então não faz diferença quem vai ser o primeiro aluno, o segundo aluno ou o terceiro. Observa que nesse momento eu não tenho um pódio. Eu escolhi 3 e todos irão receber o mesmo prêmio. Então é assim que eu vou diferenciar. Você sempre vai se perguntar, a ordem importa? Se sim, a resposta para o seu problema é arranjo. Se não, é combinação, ok? E tem uma formulazinha para eu calcular isso. Embora nessa semana o foco não é as fórmulas, mas sim entender, existe uma fórmula. Quando eu vou calcular um arranjo, arranjo de N elementos, ou seja, o total de pessoas no grupo, tomados K a K, ou seja, tem 10 e eu vou escolher 3. É 10 fatorial sobre 10 menos 3, ou seja, N menos K fatorial. Quando é combinação, tenho 10 e eu vou escolher também 3. A ordem não importa, então combinação dos N elementos tomados K a K é N fatorial sobre K fatorial que multiplica N menos K fatorial. Observa aqui, pessoal, a fórmula é muito parecida. A diferença é que o arranjo, sempre o resultado é maior, porque a ordem importa. A combinação, os resultados são menores, tá bom? Mas vamos fazer isso aqui, vamos entender na prática isso aqui, tá bom? Vamos lá. O exercício número 1 falou o seguinte, olha, formar todas as combinações de 2 elementos desse conjunto. Observa que eu vou escolher 2 elementos desse conjunto que tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu vou escolher 2 e eu vou escolher em combinação. Se é combinação, a ordem não importa, ou seja, não existe pódio. Então o elemento 1, 2 é a mesma coisa do 2, 1. Então na hora de eu formar todas as combinações, ó, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. Aí você fala assim, professor, e o 3, 1? O 3, 1 é a mesma coisa do 1, 3, porque a ordem não importa, tá bom? Ó, 5, 3, 3, 5, perdão, 3, 7, 3, 9, 5, 7, 5, 9, 7, 9. Observa que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos de 2. É uma combinação em que a ordem não importa. Eu poderia usar a fórmula me dá a quantidade, não me dá quais. Se eu usasse a fórmula, olha como é que ficaria, ó. Combinação de 1, 2, 3, 4, 5 elementos e eu estou escolhendo de 2 em 2. 2 em 2. Ficaria assim, ó. 5 fatorial sobre 2 fatorial e 5 menos 2 fatorial, que é essa fórmula, ó, n fatorial, k fatorial e n menos k fatorial. Fazendo esses cálculos aqui, ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial e 5 menos 2 é 3 fatorial.
Lembrando que o fatorial é a multiplicação do número pelos seus antecessores naturais até chegar no 1, ok? Então, ó, só que eu vou fazer esse 5 até chegar no 3. Por que o 3? Porque eu cancelo com esse 3 aqui de baixo, tá bom? Então vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes o 3 fatorial. Esse daqui eu não mexi para cancelar com esse, porque eu só posso cancelar fatorial com fatorial. Então, ó, cancelo esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. O que está acontecendo? 5 vezes 4 dá 20, 2 vezes 1, 2, 10, 20 dividido por 2 é 10, que é exatamente o que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? A fórmula essa semana eu estou mostrando para você que é bom você usar, porque eu já sei quantos elementos eu tenho que achar, tá bom? Eu já tenho que achar 10, então eu já vou fazer os meus elementos procurando esses 10. No exercício número 2, falou assim, ó, formar todos os arranjos dos algarismos 1, 3, 5 e 7 tomados 3 a 3. Arranjo, a ordem importa. Então, olha, o primeiro colocado, ouro, o segundo é prata, o terceiro é bronze. Se eu trocar a ordem ali, vai trocar a medalha para o candidato? Vai. Então pensa, o primeiro pode ser a Ana, o Pedro ou o João. Ou ainda pode ser o Pedro, o João e a Ana. Então observa que são os mesmos três em que a ordem importa, porque a premiação é diferente, né? Então, ó, quando eu monto esses grupos, olha, o grupo 1, 3, 5 e 1, 5, 3 não são iguais, porque a ordem importa. O 1 foi o primeiro aqui, né? Mas o 3 foi o segundo aqui e aqui o 5 foi o segundo. Aqui o 5 foi o terceiro, aqui o 3 foi o terceiro. Então eu começo a ter repetição de algarismos, mas eu estou ciente que a ordem daqueles algarismos é importante. Aqui eu não posso repetir. 1 e 3 é igual a 3 e 1, porque a ordem não importa. Tá bom? Já ali a ordem importa, então eu tenho grupos com os mesmos elementos, porém em posições diferentes. E aqui eu comecei com 1. Aí você fala assim, professor, 1, 3, 5, 1, 5, 3. Não poderia ter um começando com 3? Pode, e eu coloquei embaixo, tá bom? Então montando todos os grupos, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Não é um processo tão simples montar esse grupo. O objetivo não é ficar montando. Nessa semana é só para a gente entender a diferença de um para o outro. Porque o nosso objetivo é calcular. Já que aquilo ali é um arranjo, como é que eu utilizaria a fórmula do arranjo, já que o objetivo maior é calcular? Ficaria assim, ó, arranjo de 1, 2, 3, 4 elementos tomados 3 a 3. Então fica 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. Isso vai ficar aqui 4 fatorial, 4 menos 3 fatorial é 1 fatorial. Aí, pessoal, 1 fatorial, por definição, é 1 mesmo. Então, embaixo dá 1, ok? Então, aqui eu sei que vai dar 1. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vou escrever aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, fazendo esse produto, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 24 sobre 1, que é 24, que é exatamente a quantidade de grupos que eu tenho aqui, tá bom? Esse processo de escrever grupo é mesmo só para a gente entender a diferença de arranjo para combinação. Mas não é o objetivo maior não, porque não é nada prático quando o grupo de elementos é maior, tá bom? Vamos fazer então a questão de número 3. Vamos lá. O exercício número 3 diz o seguinte, olha, analise as situações abaixo e dentro de cada situação nós vamos falar se é um arranjo ou se é uma combinação. Se a ordem importa ou se a ordem não importa. Então nós temos que ficar atento à ordem. A primeira situação, formar uma fila com 5 pessoas. Em uma fila, a ordem importa? Pensa na situação. Para te ajudar a pensar, vamos pensar lá na hora da merenda. A ordem da pessoa na fila importa? Importa, né? É melhor ser o primeiro do que ser o último. Então a ordem importa. Se a ordem importa, nós estamos falando de um arranjo. Então aqui é arranjo, ok? Na letra B, formar pares escolhidos entre 10 pessoas.
De 10 pessoas eu vou escolher pares, duplas. Pensa na seguinte situação, na sala de aula o professor vai separar em duplas para fazer um trabalho. Se ele escolher o João e a Maria, ou a Maria e o João, a dupla é diferente? Não, né? É a mesma dupla. Se escolher o Pedro e a Ana, ou a Ana e o Pedro, é diferente? Não, é a mesma dupla. Então a ordem das pessoas aqui não importa, porque a dupla é a mesma. Se a ordem não importa, eu estou falando de uma combinação, ok? Na letra C, formar números de 3 algarismos distintos escolhidos entre 4 números. Eu vou formar número, pensa na seguinte situação. Eu tenho os algarismos 2, 3, 5 e 7. Eu quero formar números com 3 algarismos. O número 2, 3, 5 é igual ao número 2, 5, 3? Não, né? Porque aqui é 235 e aqui é 253. Observa que a ordem dos algarismos na formação desse número importa. Se a ordem importa, isso aqui é um arranjo, ok? Na letra D, formar equipes de 3 pessoas escolhidas dentre 4. É muito parecida com esse aqui, né? Eu vou escolher entre 4 pessoas, equipes de 3. Vou escolher lá o Pedro, o João e a Ana. Ou a Ana, o Pedro e o João faz diferença? Não, né? É a mesma equipe. Então eu estou falando de uma combinação. Na 4, formar as combinações das letras A, B, C e D tomadas 2 a 2. Então eu vou formar todas as combinações. Embora o nosso foco nessa semana não seja calcular as combinações, eu prefiro primeiro calcular para eu saber quantas. Então primeiro eu vou combinar. Já falou que é combinação. Então é uma combinação de 1, 2, 3, 4 letras tomadas 2 a 2. Como é que é a fórmula da combinação? É o 4 fatorial sobre 2 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Aí você fala assim, professor, no primeiro que o senhor fez, o senhor não colocou o 2 em cima. O senhor colocou assim, ó, 4 e 2. Verdade. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá bom? Eu quis colocar diferente para te mostrar. Dependendo de onde você vai estudar, a pessoa vai usar isso. Dependendo, usa desse jeito, mas é a mesma coisa, tá bom? Então é o 4, o 2 e depois o 4 menos o de cima, ou o 4 menos esse. Vamos fazer aqui, ó, 4 fatorial. Então, o que eu vou fazer? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui é 2 vezes 1. 4 menos 2 é 2 fatorial. E o 2 fatorial ali em cima dá 24. 2. O que é o 2 fatorial? É 2 vezes 1. Então vai ficar aqui 24 dividido por 4. Eu sei que vai dar 6. Então quer dizer que eu vou formar 6 grupos de 2 a 2 com aquelas letras. Então, agora eu já sei. Agora eu vou fazer realmente o que pediu para fazer. Então, ó, o grupo AB, lembrando que combinação a ordem não importa. AB é igual a BA. Então eu não vou colocar BA. Então é AB, depois AC, depois AD. Então, ó, AB, AC, AD. Eu ainda posso colocar aqui, ó, BC, posso colocar BD e depois CD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Todas as combinações de 2 elementos, ok? Conforme a gente já tinha feito os cálculos ali. Vamos fazer então a nossa última questão dessa parte 1 da semana 2. Vamos lá. A questão número 5, pessoal, é muito parecida com a questão número 4. Eu uso as letras A, B, C e D e vou formar de 2 em 2. A diferença é que a 4 é combinação, em que a ordem não importa. Na 5 é arranjo, em que a ordem importa. E eu falei com vocês no início da aula de hoje que arranjo, a quantidade de elementos é sempre maior do que combinação. Por quê? Porque AB em arranjo é diferente de BA. Primeiro lugar e segundo lugar é diferente de segundo e primeiro, tá bom? Então aqui eu já sei que vai dar uma quantidade maior. Antes de escrever o que pediu, todos os arranjos possíveis, eu quero calcular para saber quanto que vai dar. E como é que eu calculo arranjo? Arranjo de 1, 2, 3, 4 elementos tomados 2 a 2. Vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial.
que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1. Então aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso vai dar 24 sobre 2. Isso vai dar 12 arranjos. Aí você fala assim, professor, o senhor tinha escrito no começo assim. E é a mesma coisa da combinação, tá? Pode ser assim ou assim, não faz diferença. Então, observa que no número 4 deu 6, né? Na número 5 já dá 12 grupos diferentes. Então vamos formar eles aqui, ó, de 2 em 2, hein? Sempre de 2 em 2, ó. Então, ó, vou começar com o AB e o AC, depois o AD. Pronto, AB, AC e AD. Agora eu vou começar com B. O BA, observa que o AB é diferente do BA, porque nós estamos falando de ordem, né? Então, o BA, o BC e o BD. Depois, o CA, o CB e o CD. E por fim, o DA, o DB e o DC. 3, 6, 9, 12 grupos diferentes, ok? Porque a ordem importa em arranjo, tá bom? Espero que você tenha gostado, curte aí o nosso vídeo, tem um link aí para te levar para a parte 2, hein? No mais, um grande abraço, Deus te abençoe e tchau!